Quando é profeta, ele está no jejum, ele está na oração, ele está na consagração. Eita Deus! Aleluia! Então Jesus vai usar, Jesus vai falar. Por quê? Porque o profeta está descendo na intimidade com Deus. E quando o profeta desce, Jesus fala, Jesus mostra. Eita Deus! Então não desacredita quando um profeta falar com você, quando um profeta lhe chamar para vir para a igreja, quando um profeta dizer algo para você que vai acontecer na sua vida, não desacredita. Porque quando Jesus manda, o profeta tem que obedecer, mesmo que o profeta não queira. Eita Deus! Pode tudo parecer contrário, mas tem que acontecer. O bispo lá da minha igreja, ele estava contando até essa semana, domingo, se eu não me engano, um testemunho que aconteceu com ele. E que ele subiu para o monte e pediu algo para Deus. E lá, ele no monte, ele estava em consagração. 2 dias no monte, jejum, consagração. Falou: Senhor, eu preciso de algo, eu preciso daquilo, eu preciso. E o Senhor Jesus enviou um profeta em cima do monte onde ele estava fazendo a consagração. E o profeta não o conhecia e não sabia o que ele estava falando com Deus. Mas o profeta disse para ele: pode descer, amanhã meio-dia, o que você está pedindo vai estar no portão da sua casa. E sabe o que ele fez? No outro dia, cedinho, ele foi embora. Ele disse que ele estava fraco, porque ele já estava jejum há alguns dias. Ele desceu, tomou banho. Quando foi meio-dia, ele estava na frente da casa dele. Por quê? Porque ele estava acreditando naquilo que o profeta disse. Ele estava acreditando no profeta. Então ele falou: quando foi meio-dia, encostou o carro no portão da minha casa e disse: o Senhor Jesus mandou. Então, quando o profeta fala, acredita, porque quando o profeta fala, irmãos, acontece. Certa vez eu não tinha moto, não tinha nada, ia de a pé para a igreja, olha que eu andava, hein? Eu era uma igreja lá do Guarani. Eu saía ali de perto da catedral, eu ia de a pé e voltava de a pé. E certa vez, umas missionárias de fogo que tinha na casa, disse assim: nós vamos para o monte. O pastor disse: olha, nós vamos para o monte lá em Miranda. Nossa. Irmãos, eu já fui no monte de Miranda. Pensa num monte gostoso, é uma pedra lá alta. Meu Deus, gostou de orar? Pastor Wagner? Não, pastor Borges. Conheço. Aleluia! E aí eu falei: pastor, eu estou num trabalho, comecei faz pouco tempo, eu não posso ir, porque era uma semana de oração. Isso. E eu queria muito ir. Nossa. Aí eu em casa, eu falei: Deus, eu não sei se está certo, mas eu vou escrever uma carta aqui para o senhor. E eu escrevi: irmãos, eu pedi uma moto para Deus. Meu pai. Eu escrevi e falei: Senhor, eu quero uma moto assim, uma moto preta, com os adesivos vermelhos, assim, nova. Eu quero nova. Eu escrevi nova mesmo. E eu lacrei aquela carta. Mas eu coloquei uns 3 envelopes que era para as missionárias não ler mesmo. Colei, grampeei para ninguém ver. Falei: missionária, chamei ela de canto. No domingo eles iam na segunda, no domingo foi missionária. Você leva essa carta aqui e apresenta para Deus para mim no monte? Ela olhou para mim. Ela falou: tá bom, vou levar. Foi. E eu havia esquecido dessa carta que eu tinha escrito. Mas ela foi, ficou uma semana em jejum, em consagração no monte. E quando ela chegou no outro domingo, ela chegou, me abraçou, ela na unção do culto, ela me abraçou e disse: receba o que você pediu, porque o Senhor Jesus me disse lá em cima que era para mim te entregar aqui embaixo o que você pediu. Sabe o que eu fiz? Eu tinha esquecido realmente, irmão, da carta que eu tinha pedido. Ela me entregou a carta e eu lembrei, mas eu esqueci do que eu tinha pedido. Mas a hora que ela entregou a carta, eu falei: amém, eu tomo posse da minha vitória. Eita Deus! E naquela semana, eita,
eu fazia serviço de cobrança de bicicleta. E aí eu fui lá perto do viaduto, tem uma agência de moto indo para lá, que é a Honda antes, né? Aí eu falei, vou passar aqui e ver uma moto. Tinha esquecido da carta, porque eu tinha pedido na carta. Cheguei lá, olhei aquela moto preta com adesivo vermelho e disse, é minha, Jesus. É minha. Aí cheguei, eu estava meio que atrasado, eu conversei com o cara rapidinho, ele falou, não, eu vou lá na sua casa, depois da ceia a gente vê. Eu falei, tá bom, vai lá, endereço tal. Chegou lá, aí antes dele ir, eu lembrei do que eu tinha pedido. Eu falei, Jesus, essa moto é minha. Antes dele chegar. Ele chegou, só que acontece que para você fazer um financiamento, aleluia, você tem que ter carteira registrada. Você tem que ter mais de 18 anos, né? Algum tempo já feito os 18 anos, tá ok. Aí ele chegou lá e falou, vamos fazer a documentação para passar no financiamento? Eu falei, vamos. Passei meus documentos para ele, ele fez a ficha e falou, eita, você fez 18 anos no mês passado, que era em agosto, então ele tinha ido lá em setembro. Eu falei, pois é. Foi, ixi, não passa, cara. Falei, pode ir que vai passar. Falei para ele. Ele olhou para mim, e ele é da igreja Assembleia de Deus. Ele é um presbítero lá. Ele falou, não vai passar, eu sei que eu mexo há tanto tempo com financiamento. Eu falei, pode ir que vai passar. Tá, traz sua carteira de trabalho lá que eu tenho que registrar que a empresa você trabalha. Eu falei, não tenho carteira registrada. Meu Deus. Ele falou, e você quer financiar uma moto? Eu falei assim, eu trabalho, mas não trabalho registrado. Ele falou, não tem como eu vou passar lá pro banco, né? Não vai passar. Ele vai passar, pode ir. Como que é o nome do lugar que você trabalha? Ele falou, perca de tempo. Ele disse, perca de tempo. Ele escreveu lá, ele falou, vou fazer sua ficha aqui, mas já fique ciente, não vai passar. Isso era numa terça-feira mais ou menos. Irmãos, quando foi na quinta-feira, ele me ligou, ele falou assim, vou passar para o banco, mas não vai passar, já estou falando para você ficar ciente. Eu falei, pode ir que vai passar. Eu falei, vai passar. Eu falei, vai passar não, ainda eu brinquei com ele, vai passar não, já passou. Pode mandar que Jesus já assinou lá, falei assim para ele. Isso era na quarta. Quando foi na sexta-feira, 3 horas da tarde, que a minha patroa me liberou para sair mais cedo, para mim receber a minha vitória, eu fui lá na Honda buscar minha moto. A moto zero, sem placa, preta, com adesivo vermelho, a qual o Senhor Jesus me deu. Mas sabe por que eu recebi? Porque quando a missionária disse, receba a sua vitória, eu falei, toma posse agora. Eu não deixei Satanás passar e levar para ele, não. Eu tomei posse. E o nome da minha moto, que eu coloquei o adesivo nela, era Vitória. E o nome da minha namorada hoje se chama Vitória. Eita, glória! Deus Então, eu tive 2 vitórias, irmãos. Então, quando nós acreditamos em algo que o profeta diz, irmãos, pode passar o que passar, vai acontecer. Eita glória! E dessa minha segunda vitória também. Eu olhei lá atrás e falei, Senhor, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Só que às vezes a gente não dá ouvido, a gente fica cego. Às vezes Deus está mostrando e às vezes a gente fica cego naquilo que Deus está mostrando. E aí, passou o tempo, eu me relacionei com outras pessoas. Mas quando chegou certa vez, há 2 anos e 4 meses atrás, eu estava na minha igreja. Que fiquei afastado um tempo da igreja, depois eu estava retornando, aí depois eu olhei para aquela obreira, peraí Jesus, eu lembrei do que eu tinha pedido há muito tempo atrás. Falei, pera, eu pedi assim, é assim, eu pedi assim também é assim, pedi assim também, pera aí. Só falta louvar bonito, porque eu pedi uma pessoa que louva, né? Se não louvar bonito, não é o que eu pedi. E algumas, quer ver? Acho que uns 15 dias antes, um profeta de fora disse assim, olha,
se prepara, porque a sua vitória está chegando. E aí, eu peguei e olhei e falei, Jesus, eu tenho que ver cantar. E tem que ver se canta. Se cantar, eu não posso, né? Irmãos, quando eu olhei aquela moça cantando, eu falei, é essa, Jesus. Só que acontece, ela não está aqui, ela ia vir aqui hoje. Ela ia ficar com vergonha eu falando, porque ela é bem vergonhosa. Mas ela louva, muito bonita. E aí, eu olhei para ela e falei, Jesus, então posse é a minha vitória. Pronto. E aí, com quem não quer nada, eu mandei uma mensagem para ela no Facebook. E você acredita que ela não me deu bola? Olha, mas é assim mesmo. Eu falei, Jesus, não é essa que é a minha vitória? O nome dela é Vitória. Olha. E aí eu falei, e Jesus se calou, viu? Quando eu falei, Jesus não é essa, Jesus se calou. Eu falei, mas eu não aceito, Jesus, ela não me deu bola. E aí eu mandei, fui mandando mensagem. E nós, para resumir toda a história, nós oramos 4 meses antes de começar a namorar. E para resumir tudo, e com a permissão de Deus para encerrar aqui, ano que vem, se tudo der certo, nós iremos nos casar. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu dei ouvido ao profeta. Então, quando a gente dá ouvido ao profeta, não importa o que vai passar, não importa o que vai acontecer, aquilo que você pediu, o profeta vai dizer e você tem que acreditar. É, papai. Porque se eu desistisse ali, quando ela não tivesse dado bola para mim, ia perder a bênção. eu ia perder a bênção, ia perder a vitória. E aí? Tem que insistir. Mas eu dei ouvido. Porque quando você dá ouvido ao profeta, e Satanás, ele sabe quando você dá ouvido ao profeta, e ele vai trabalhar de todos os lados para tentar roubar a sua bênção. E você acha que não tentar roubar a minha bênção? Tentaram, irmão. Tentaram. Porque quando nós estávamos orando, ninguém sabia. O único que sabia era o meu líder. Porque eu fui e disse para ele, eu quero orar com ela, e ela também. E ele falou assim, toma cuidado, pastor, ela é mulher de oração. Toma cuidado, que ela é uma jovem exemplar aqui na igreja. Eu falei, mas ela é a minha vitória. Só que quando nós estávamos orando, depois o meu líder falou para mim, foram até o líder dizer, eu quero orar com aquela moça. O senhor me ajuda a chegar nela? E o bispo disse, olha, se eu fosse você, eu nem chegava nela. Então, de todos os lados, depois começou um varão na igreja também querendo a minha bênção. Então, quando Deus vai te entregar uma bênção, Satanás ele vai lutar de todos os lados para tentar tirar sua bênção. Seja a bênção que for, Satanás vai tentar impedir a bênção de chegar até você. Mas se você permanecer firme naquilo, Jesus vai entregar na sua mão. Eita, aleluia. Então permaneça firme. E para terminar, desça para você poder subir. Eita, Deus. Quer subir? Desça. Muitos acham que para subir tem que subir, mas no mundo espiritual você tem que descer para poder subir. Eita, Deus. Então, quer subir? Desça, porque lá no alto tem algo muito lindo preparado para mim e para você. E eu quero encontrar você na nova morada chamada Nova Jerusalém, aonde já está preparada para mim e para você. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra dessa noite. Amém. Aleluia, Deus. E quando Jesus está na casa, irmãos, não pare de adorar, porque nós temos que chamar a Glória a atenção de Deus. Jesus. Bartimeu, quando ele estava na beira do caminho, Jesus, a Bíblia vai dizer que
Jesus ele entra em Jericó. Só que quando Jesus entra em Jericó, Bartimeu estava já sentado lá. Eita Deus. Só que daí depois, quando Jesus sai de Jericó, há uma multidão dizendo: Jesus, 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 Jesus. Espera, ele não enxergava, mas ele ouvia. Então ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Então Jesus estava no ambiente. E quando Jesus está no ambiente, você não tem que parar de adorar, não tem que parar de chamar a atenção de Jesus para a sua vida. Por quê? Porque ele chamou a atenção de Jesus e Jesus ouviu. Mesmo as pessoas dizendo: olha, para de gritar, para de chamar a atenção dele, que está em viagem. Mas só que se ele não tivesse chamado a atenção de Jesus, ele não iria receber o milagre, porque dali Jesus já foi em caminho, em viagem. Depois Jesus foi crucificado, Jesus não voltou mais ali. Então se ele não tivesse chamado a atenção de Jesus, ele não teria recebido o milagre. Então chame a atenção de Jesus. Não importa a situação, não importa onde você esteja, chame a atenção dele, porque ele vai parar e vai perguntar: o que queres que eu te faça? E você vai dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e ele vai te atender. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Amém? Tem óleo, pastor? Tem. Tem. Olha,